Olá pessoal, sejam bem-vindos. Nos últimos vídeos a gente começou a entender como funciona a teoria dos códigos cíclicos, né? Como montar a matriz geradora, como montar a matriz verificadora de paridade, como fazer a codificação utilizando um polinômio. E agora, nesse vídeo, vamos montar todo esse esquema de codificação utilizando registradores de deslocamento, tá? Então agora nós vamos ter um circuito e o fluxo de bits vai correr por esse circuito para fazer o processo de codificação, né, para a gente encontrar os bits de paridade e depois, mais tarde, vamos utilizar outro circuito para calcular a síndrome, tá? Então vamos lá. Então a ideia de montar um circuito sempre vai ser seguir esse formato que está aqui no slide. A gente vai ter R, os quadradinhos R aí são os registradores de deslocamento que eles fazem as contas, né? Esses mais são operadores ou exclusivos, então isso aqui são registradores de deslocamento, operadores ou exclusivo, e a gente vai ter o número de registradores de deslocamento que nós vamos ter vai depender do tamanho do nosso código. A gente vai ter, começando em R0, R1, R2, até o Rn-K-1. Ou seja, quantos registradores de deslocamento nós vamos ter? O que significa N-K? N-K é o número de bits de paridade, o número de redundâncias que a gente coloca, né? Então, N-K-1, por que tem menos 1 ali? Porque a gente incluiu o zero. Então, N-K, o número de registradores de deslocamentos é igual ao número de bits de paridade que nós temos, o número de redundâncias que nós vamos colocar na codificação. E aí, essas ligações que estão aqui em cima, essas ligações G, esses G eu coloquei em bolinha, na verdade não é uma figura minha, mas essa conexão de G aí, ela é vinculada à existência do G, do G, que é o fator do polinômio gerador. Vocês lembram que o nosso polinômio gerador, ele era escrito assim, um G de x, que ele era um G0 mais G1 vezes x, mais isso aqui chegava até o Gn menos k vezes x elevado a n menos k. Então, no nosso código, no nosso polinômio gerador, a gente chegava até n menos k. Aqui, ó, o primeiro G0, vocês lembram que a gente tinha duas questões aqui que tinha que acontecer para esse ser um polinômio gerador? O G0 e o Gn-K não tinham que ser 1 sempre. E aí, o que está aqui no meio depende da construção do código. Ele tinha que atender aquele formato polinomial lá, aquela divisão polinomial, aquela fatoração. Então tá. Então, os Gs vão ser ligados aqui. Significa se o G é 1, ele vai estar ligado. O G0 aqui, ó, está ligado. Sempre vai estar ligado. E o Gn-K, ele não existe. A gente acaba em Gn-K menos 1. Então, o Gn-K não existe, então a gente acaba sempre 1 antes. Né? Para o nosso exemplo que a gente fez lá era um G3, então a gente só vai até G2, a gente não tem o G3 aqui. Beleza. E aqui, ó, a entrada de bits entra aqui embaixo, e aí a gente tem duas chaves. Essa chave 1, que está aqui em cima, é a chave 2. O que significa? A sequência de bits a gente vai colocar na entrada. Esses passos, viu, gente, estão descritos no próximo slide, que eu vou falar agora. Então, vou explicar aqui usando a imagem, e aí depois vou reler com vocês isso no próximo slide. Então, a sequência de bits está aqui, e essa chave 2, ela vai estar ligada na posição A, enquanto tiver bit aqui na entrada, de mensagem. Por exemplo, se a gente tem 1010 aqui, enquanto não entrarem todos os bits da mensagem, a chave vai estar ligada na posição A. E aí tudo vai estar saindo. A entrada vai estar ligada direto na saída. Por quê? Porque esses dados vão sair no formato sistemático. A gente vai estar ligando, jogando os dados já direto na saída. E aí, a hora que acabar isso aqui, acabaram os dados aqui da entrada. Não tem mais dados. A chave da posição, a chave 2, ela muda para a posição B,
para pegar o conteúdo dos registradores de deslocamento. E aí, a chave 1 aqui em cima, ela abre para impedir o processo de realimentação. E aí, o que vai ser alimentado ali? Vai ser alimentado só zero, porque não tem nada entrando aqui na chave 1. Então, tudo isso aqui, ó, daqui para cá vai só vir zero. E aí, o conteúdo dos registradores de deslocamento, que é igual ao número de bits paridade, esse conteúdo vai sair pelo caminho B, por esse caminho aqui, ó, completando o código, certo? Essa é a ideia desse circuito aqui. Esse procedimento está descrito aqui. Passo 1. A chave 1 permanece fechada para permitir a entrada dos bits de mensagem no estágio de codificação. Ou seja, aquele processo lá, os bits vão estar sendo alimentados lá em cima. A chave 2 permanece na posição A para permitir a transmissão dos bits de mensagem diretamente para o registro saída, durante os K primeiros deslocamentos. Quais são os K primeiros deslocamentos? O tamanho da mensagem. Enquanto está a mensagem tem bits na entrada lá, a gente vai jogando os bits para a saída. Depois que isso passa, acabou o bit na entrada, vamos para o passo 2, que é após a transmissão dos K bits de mensagem, a chave 1 é aberta, impedindo a realimentação. Então aquela chave lá em cima, a gente abre ela e aí só entra zero naqueles somadores, né? E a chave 2 é movida para a posição B, que ela vai pegar os conteúdos dos registradores de deslocamento. O que acontece se não tem mais nenhum operador, a gente está somando zero em tudo, naqueles operadores lá, a cada ciclo de clock, o registrador de trás joga o dado para o registrador da frente, e sai um que está lá mais na frente, né? Então sai um bit de paridade. Isso acontece que no passo 3, então os n-k bits de paridades que estão armazenados nos registradores de deslocamento são então transmitidos, completando a transmissão do polinômio do código, certo? Essa é a ideia, esse é o ciclo de funcionamento. Então, vamos fazer o exemplo. O exemplo, eu acho que com o exemplo vocês vão entender como que tudo vai funcionar. O nosso código é um código 74, né, que o polinômio gerador dele é 1 mais x3. Para o vetor mensagem, que é o mesmo vetor mensagem que a gente já fez antes, 10, 11, o polinômio código resultante é 1 mais x3 mais x5 mais x6, que é 100, 10, 11, né, que é o que a gente já viu antes. Mostre a formação e a transmissão desse vetor código utilizando o circuito anterior. Então vamos lá, vamos fazer o passo a passo. Então, o nosso registrador de deslocamento aqui, ó, para construir ele, a gente vai ter quantos registradores? A gente começa no R0, vai até o Rn-K-1. O nosso código, como é um código 7.4, a gente iria isso até R-K-1, é 7 menos 4, 3, menos 1, 2. Então, a gente só tem até R2. E, de fato, quantos bits de redundância nós vamos ter? 3, né? 7 menos 4, 3. Então, a gente tem que ter 3 registradores. Beleza. E aí, a gente vê o que vai estar ligado aqui. Né? A sequência de ligações. Essa sequência de ligações, a gente olha os polinômios, o polinômio gerador. E o nosso polinômio gerador é um g de x, que é igual a 1 mais x3. Né? Então, o 1 está ligado aqui, ó, é esse G0. O X está ligado aqui, que é o G1. E aí o G2, que teria que estar ligado aqui, ó, ele não está ligado. Então o G2 não existe. Certo? Essa é a ideia. O G3 não vai estar ligado porque a gente não tem um registrador de deslocamento depois daquilo ali. Então tá. Então vamos fazer o exercício. Para a gente montar uma tabela. Vou apagar isso aqui, ó, esses rabisquinhos que eu fiz aqui, porque a gente vai usar vou montar uma tabela com vocês. Qual que é essa tabela? Essa tabela está no próximo slide, mas para a gente montar o passo a passo, eu vou montar aqui. Né? O primeiro que a gente vai pensar é o deslocamento, que no deslocamento 0, a gente tem o que vai ter na fila da entrada. Vai ter toda a mensagem. A mensagem ela é 10, 11. Né? Vocês lembram que a mensagem é 10, 11. Então, na fila, a gente tem 10, 11. E aí, o conteúdo dos registradores, aqui, ó, o conteúdo dos registradores
é 0, 0, 0. E na saída, o que a gente tem na saída? Ainda nada, né? Nada foi para a saída. Então agora vamos começar. Eu vou fazer colorido aqui para vocês acompanharem comigo. Então, no primeiro deslocamento, que a gente vai fazer vermelho, o que entrou? Qual que é o primeiro? Opa, eu já vi um errinho aqui, ó. Era 10, 11, né? Essa nossa mensagem. Então, isso aqui, ó, tá? 10, 11. Então, o que entrou? O que entrou aqui? Entrou um bit, o primeiro bit que entra é esse bit 1 aqui, ó. Então, entrando ele, ó, entrou um bit 1 aqui, né? Que já vai para a saída. Ele já está ligado aqui, ó. Então, ele já vai para a saída. Deixa eu colocar isso mais para frente, porque a gente vai precisar de espaço. Aqui. Então, saiu um bit 1. Então, a hora que a gente jogou aqui, esse bit 1 vai para lá. O que aconteceu com a fila? Se a gente tirou aquele bit 1 ali de cima, o que sobrou na fila para entrar? Só 101, tá? E aí vamos ver o que tem nos registradores de deslocamento. Esse bit 1, aqui, ó, aqui tinha, deixa eu escrever só para vocês acompanharem. A gente tinha 0, 0 e 0 nos registradores de deslocamento. Aí, deu um pulse clock. Esse operador, esse primeiro somador que tem aqui em cima, eu vou marcar em vermelho, depois eu vou apagar. Esse somador aqui, ele vai somar o 0, que está vindo do R2, com o 1 que está na entrada. Então, esse somador vai jogar 1 lá para cima. Então, o que vai entrar aqui na primeira chave 1? Vai entrar um bit 1. Né? E aí, entrando no bit 1, o que alimenta, o que muda esse bit 1? Ele vai direto para o R0. Então, o R0 fica com 1. Né? E o G1, agora a conexão G1 tem um bit 1. Ele vai somar com o estado anterior do registrador anterior, que é o quê? O registrador anterior R0 tinha 0. Então, o que sai de 1 mais 0? Dá 1. Então, só vem 1 para o R1, né? E o R2 soma alguma coisa? Não, não tem nada somado. Não tem nada sendo realimentado ali. Então, o que estava no R1 no instante anterior vai para o R2. Então, esse 0 aqui vem para o 2. Então, o que é o conteúdo dos registradores de deslocamento agora? 1, 1 e 0. Certo? E aí a gente vai para o segundo passo. No segundo passo, eu vou mudar de cor. Vou fazer com outra cor aqui para a gente não se perder. Vou colocar verde. No passo 2, a gente vai entrar o bit 1, que é o que estava o outro bit 1 que estava ali da sequência 10, 11. E vai sobrar o que na fila? 10. Né? Então, foi outro 1 para a saída. E aí, então vamos fazer aqui. Ó. Entrou mais um 1, entrou outro 1, veio outro 1 para a saída. Né? E aí, o que vem aqui para a chave 1? Chave 1 é a soma do R2 com o que está na entrada. O R2 é 0 mais 1, então 0 mais 1, veio 1. Esse 1 alimenta de novo o R1. Né? E aí, agora, para ver o que vai para o R1, a gente tem que somar. O G1 tem o quê? Tem 1, que é o que está lá em cima na chave 1. Então, ele vai somar com o estado anterior do R0. O estado anterior do R0 era 1 também. 1 mais 1 dá o quê? 0. Né? Então, veio 0 para o R1. E o 1 que estava no R1 desloca para o R2. Então, o conteúdo dos nossos registradores agora é 1, 0, 1. Beleza? Continuando. Passo 3. No passo 3, entrou o 0, ou seja, o que sobrou na fila? Só o bit 1. Então, a gente tem um 0 entrando aqui, ó, né? E aí, saiu um 0 na saída. Então, o primeiro que já tinha saído, já está o vermelho lá, depois o verde, depois o azul. Aí saiu um 0. E aí, o que veio aqui para cima? O que essa soma faz? Ela soma o R2 com a entrada. O R2 tem o quê? 1 mais a entrada dá 0, então vem outro 1 aqui para cima. Né? Então, vindo outro 1 aqui para cima, a gente atualiza o R0, atualizando o R0 só não faz conta nenhuma, mas o R1 ele vai ser a soma do G1, que é 1,
com o estado anterior do R0. O estado anterior, que é o verde, que era R0, era 1. 1 mais 1 dá 0 aqui. E aí, no R2, pega o estado anterior do R1, que era o verde, né? Então vem 1, 0 para cá. Agora, ficou. Deu para vocês entenderem ali, eu já estou entrando na outra caixinha, né? Ou seja, qual que é o conteúdo dos nossos... esqueci de marcar a saída aqui na tabela. Então, saiu 1, 0 e o conteúdo dos nossos registradores é 100, certo? Último passo, né? Porque o que é o último passo? No último deslocamento, a gente só tinha mais um valor, ou seja, não sobrou nada aqui na nossa fila, né? E saiu um bit 1. Então entrou um quarto dígito aqui, que é um bit 1 aqui. O que a gente que vai lá para a chave 1? A soma do R2 com a entrada. R2 é 0 com a entrada 1, somados dão 1, né? Então veio 1 aqui para cima. E aí alimenta esse 1 aqui, né? O que vai para o R1? O R1 vai ser a soma do G1. O que o G1 é? O roxo lá em cima é 1 com o estado anterior do R0, que é o azul, né? Que dá 1 mais 1 dá 0. Então, o que vem para o R1? 0 aqui. E o R2 pega o estado anterior do R1, que é o 0 azul, vira 0 roxo aqui, certo? Então, qual que é o conteúdo dos registradores depois disso? 100. Por que eu falei para vocês que a gente terminou? Acabou a entrada, não tem mais nada na entrada. Então, as chaves mudam de posição. A chave, aqui no passo 2, a chave B, a chave A vem para a posição B, e a hora que liga na posição B, não tem mais nada entrando. Então, esqueci de escrever um roxinho aqui, né? Aqui, ó. Roxinho na saída. E a chave B, a chave vai para a posição B. E aí começa, e a chave 1 lá em cima, ela é aberta. Então começa a alimentar só zeros. Então começa a aparecer zeros aqui. Então só tem zero entrando aqui, certo? Se só tem zero entrando, tudo que está nos registradores vão sempre deslocando. Então, o 1 que estava aqui, ó, entrou um 0, o 1 veio para cá, no R1, e o 0 que estava no estado anterior veio para cá. Nossa, eu devia ter feito em outro lado, né? Mas dá para vocês acompanharem essa minha bagunça colorida. Não era, ali não é 1 não, viu, gente? O que estava no estado anterior era 0. Então, o roxinho veio para cá como 0, né? Então, o conteúdo dos registradores agora é 0,10 para um pulse clock. E aí, o roxinho que estava ali no R2 sai. Então, esse roxinho saiu como 0, certo? Aí, depois, próximo passo, vou pegar outra cor aqui. Vou pegar esse verde claro aqui, ó. Esse verde claro. Entra outro 0 aqui. Vem outro 0 para cá. O 0 amarelo que veio para cá, vira 0 verde. E o 1 que estava aqui amarelo, ele vem para o registrador 2. Certo? E aí, o 0 amarelo que estava no registrador 2 vai para a saída. Então, sai um 0 amarelo aqui. E o último ponto, vamos pegar de novo um vermelho escuro aqui, na cor. O último deslocamento. Entra outro 0. Entra outro 0. Vem outro 0 para cá. O 0 verde vira 0 bordô, vermelho escuro ali, né? No registrador 1. O registrador 1 manda um 0 para o registrador 2. E o último, o R2 tinha um 1, que era o verde claro. E aí esse 1 sai aqui. Ou seja, depois desses 3 ciclos, né? A gente zerou todos os registradores e o código que foi na saída foi exatamente o código que a gente já tinha visto nos esquemas de codificação anterior, que é 100, 10, 11. Certo? Entenderam, gente? Se não tiver ficado claro, voltem o vídeo aí, revejam de novo, passo a passo. É simplesmente um algoritmo que a gente vai seguindo aí. Beleza? Então, tá aí a tabela, né? Que a gente montou. A tabela que eu montei para vocês no slide anterior. E a gente vê o conteúdo dos registradores, os deslocamentos e a fila da entrada até acabar a fila, que vai indo para a saída, depois o conteúdo dos bits de paridade vão sendo deslocados até sair, limpar os registradores e
todos os bits que estavam ali dentro irem para como bit de paridade, bit de redundância para o código, certo? Então, essa é a ideia de codificação. Agora, a gente pode usar essa mesma ideia para fazer a construção da síndrome, né? O que é a síndrome? A síndrome, o vetor recebido, a gente pode escrever esse vetor recebido no formato polinomial. E para a gente encontrar a síndrome, a gente vai pegar o vetor recebido, esse vetor r de x, e vamos dividir ele pelo polinômio gerador g de x. Quando a gente fizer isso, a gente encontra um q de x e o resto dessa divisão vai ser a nossa síndrome de x. Então essa síndrome, que é aquela que a gente usou para fazer a correção de erros nos códigos de blocos lineares que a gente viu anterior, a gente vai usar aqui da mesma forma. Tá? Então a gente pode verificar todos os padrões de erros fazendo essa divisão. Então, para cada um dos padrões de erros que a gente tem, né, a gente divide ele pelo polinômio gerador e a gente acha a síndrome respectiva àquele, aquele padrão de erro. Feito isso, né, a gente consegue identificar qual que é a relação entre padrão de erro e síndrome, e aí quando a gente fizer essa divisão para um vetor recebido, a gente vai achar a síndrome respectiva e somar esse polinômio, né, no vetor recebido para corrigir o erro que a gente fez. É a mesma coisa, o mesmo processo que a gente viu lá atrás. Tá? Mas, para gerar a síndrome, a gente também pode gerar a síndrome utilizando um circuito registrador de deslocamento. Então, para verificar, aqui, ó, determinar a síndrome do vetor 100, 10, 11, codificado na forma sistemática a partir do polinômio gerador, 1 mais x3, utilizando o registrador de deslocamento. Mostra a formação da síndrome a cada deslocamento. Então, qual que é o circuito? O circuito é o mesmo, né? Só que a gente tem uma entrada e esse circuito vai sendo realimentado. Aqui tem duas chaves, né? A primeira chave, essa chave aqui em cima, ela está ligada, essa chave aqui, ó, ela fica ligada enquanto tem bits entrando, né? E a partir quando ela acaba de... o código inteiro entrou, já foi analisado, essa chave abre, ou seja, nada mais vai ser realimentado, e a chave aqui embaixo fecha, e aí os deslocamentos seguintes são só para tirar o conteúdo dos registradores, né, que estão nos 3 registradores aí, para a saída, que vai ser a saída da síndrome, como que a gente calcularia a síndrome, certo? Então, para fazer esse passo a passo, eu vou montar aqui com vocês a tabela que está no próximo slide. Então, vou montar a tabela aqui. Ó. Essa é uma tabela menor, que é deslocamento. É uma tabela menor, assim. Ela tem, eu vou apagar isso aqui porque a gente vai precisar de mais linhas, né? Então, ela é uma tabela de deslocamento com fila e os registradores. Então, essa letra está bem feia, né? Mas, enfim, é o que temos aqui. Não tem jeito. Então, no deslocamento 0, o que a gente tem na fila? Todo aquele código ali que é 100, 10, 11, né? E o conteúdo nos registradores não é risquinho, viu, Pedro? É tudo 0. A gente tem 3 zeros nos registradores, que eu já vou colocar aqui, ó. 0, 0. E aí, eu vou colocar esse conteúdo do registrador 2 aqui, ó, de fora, porque ele a gente tem vários passos aí, certo? Então, primeiro passo, entrou o quê? Entrou o bit 1. Eu vou marcar esse bit 1 como vermelho aqui. A hora que entra o bit 1, no deslocamento 1, então o que sobra na fila? 100, 101, né? E o conteúdo dos registradores, já que tá, o R2 que está alimentando ali a chave, então está vindo 0, o conteúdo dos registradores nada mais vai ser do que 100, né? Porque a gente vai passar o 1 entrou, veio para o R0, o R0 mandou um 0 para o R1, o R1 mandou um 0 para o R2. Então o conteúdo dos registradores é 100.
Então, vamos pegar agora um verdinho. Entrou no passo 2, um outro 1. Então, no deslocamento 2, o que sobrou na fila é 110. E aí, o R2 manda lá para cima, na chave ligada, né, um 0. Então, a gente só vai deslocar o que estamos fazendo, né? Deslocar o que está entrando. O 1 que entrou veio para o R0, né? O do R0, o 1 que estava ali veio para o R1, e o 0 do R2 veio para o 0 da R1 veio para o R2 que está aqui, certo? Então, o nosso conteúdo dos nossos registradores é 110. No próximo passo, vamos pegar o azulzinho, 3, né? A gente vai marcar que o 3, o 0 entrou aqui, e aí a gente vai entrar, vai ficar com, na fila, ficou com 1001, né? E, de novo, veio um 0 aqui para cima. Então, tem um 0 alimentado na chave, então a gente só precisa deslocar. Então, é 0 veio para cá, o 0 que entrou, 1 que estava no estágio anterior veio para cá, e o 1 que estava no estágio anterior veio para cá. Então, o conteúdo é 011, certo? Então, até agora, sem erro. Vou pegar outra cor aqui. Vou pegar esse laranja. 4. No deslocamento 4, entrou um bit 1 e sobrou 100, né? No deslocamento 4, entrou esse bit 1, sobrou 100 na fila. E aí, agora é a primeira vez que a gente vai ter um processo de realimentação. Por quê? A gente vai jogar um R2, 1 para cima. Então, 1 somado com 1 da entrada, que é ali na alimentação G0, ali, nessa primeira chave, nessa primeiro somador, né? 1 mais 1 na entrada vai sair 0. Então, sai um 0 aqui. O 1 do G1 somado com o estado anterior do R0, que era 0, então sai 1 fica 1 no R1, e o R1 só desloca para o R2. Então, o nosso conteúdo aqui, ó, continua a ser 011 no deslocamento 4, certo? Próximo passo, vou pegar outra cor aqui, um azul escuro, 5. No passo 5, sobrou só 10 na fila, né? Então, a gente entrou um outro 0, né? Então, entrando outro 0, mas a gente também está alimentando um 1 ali na chave, que é o 1 que está vindo do R2. Então, 0 mais 1 vai vir um bit 1 aqui para o R0, né? Então, 1 mais, que na chave tinha 1. Então, 1 mais 0 dá 1. O G1 também tem 1 ali, né? Então, nesse segundo mais, nesse segundo operador de soma, ele vai somar 1 que veio do R2 com o 0 que estava no R0. Então, 1 mais 0 também dá 1. E a gente desloca o que estava no R1 para o R2. Ou seja, 1 que veio um amarelo, vem azul para cá. Então, nesse momento, a gente vai ter 3 1s nos registradores. Certo? Próximo passo, passo 6, sobra só um, que entrou um bit 0, né? E vai ser realimentado com um 1 que estava ali, né? no registrador R2. Então, 1 mais 0 dá 1, vem 1 para o R0. O G1, ele soma 1 com 1, então vem 0 para o R1. E o R1 manda um bit 1 azul, ele vira roxo lá no R2. Ou seja, nesse cenário a gente tem 101 nos registradores de deslocamento, certo? E aí, por último, no último passo, eu vou escolher o vermelho escuro. Aqui, ó, último passo, no passo 7, vai entrar um bit 1. Tá? E tem um 1 que está alimentando na chave, né? Então, o passo anterior vai ser 1 mais 1, somado aqui, 1 mais 1, para o registrador 0 vem 0, né? O G1 está vindo 1, né? O que está vindo da chave lá é um roxo, 1, somado com o roxo também do R0,
dá... Opa, fiz um risco aqui sem querer. Vou apagar esse risco. 1 mais 1 somado dá 0 também. E o zero roxo desloca lá para o R2 como um zero também. Então, não sobrou mais nada na fila e o conteúdo dos registradores é 000. E aí, acabou essa fila, a gente inverte as chaves, né? Liga a chave de baixo a essa chave que é ligada e a chave de cima é aberta, essa chave aqui é aberta. E aí, quando abre a chave, não realimenta mais nada e o conteúdo dos registradores sai e gera a síndrome. Ou seja, a gente vai fazer mais 3 deslocamentos aí para sair a síndrome e a saída da síndrome são os 3 zeros. Por quê? Porque o código que a gente passou aqui era um código válido, né? Se é um código válido, a síndrome tem que dar 0 mesmo. Então, o nosso gerador de síndrome aqui funcionou. Então, o procedimento para isso que a gente fez ali, né? A chave 1 é inicialmente fechada e a chave 2 é aberta. O vetor recebido é deslocado pela entrada dos registradores, né? Cujos estados iniciais são todos zero. Após o vetor recebido estar nos registradores, o seu conteúdo é a síndrome. E aí, no passo 2, a chave 2, então, a chave 1 é então aberta e a chave 2 é fechada, a chave de baixo é fechada, de forma a permitir que o vetor síndrome possa ser deslocado para fora dos registradores e esses registradores serem zerados para o próximo bloco chegar, né? E aí, o conteúdo dos registradores a cada deslocamento é mostrado na tabela a seguir, que está nesse slide aqui, que é o slide que a gente fez, né? Aquela tabela que a gente fez o resultado aí, chegando no 000 aqui no final, né? Certo, gente? Bom, vou encerrar isso aqui, esse vídeo. Esse vídeo ficou bem grande, tentei fazer ele o mais rápido possível, mas se ficou alguma dúvida, a gente conversa nos atendimentos, nas aulas síncronas aí, para a gente tirar a dúvida de vocês. Ou então tentem rever os vídeos, porque eu tentei fazer isso aqui para o vídeo não ficar muito longo, tá? No próximo vídeo, basicamente encerramos aqui o conteúdo de códigos cíclicos, né? No próximo vídeo eu só vou mostrar para vocês uma implementação do decodificador de Megit, ou Megit, que é um decodificador que já engloba até o processo de geração de síndrome, padrão de erro e correção, tudo num esquema todo montado, e alguns códigos de blocos muito conhecidos que são muito utilizados, alguns códigos perfeitos, código de Hamming, que é um código perfeito, que pode servir de base para vocês fazerem trabalhos, fazerem seminários, para vocês pesquisarem e se aprofundarem no assunto de codificação. Então, um abraço e até lá.